Um grito abafado ecoou na escuridão quando a porta do freezer se fechou e o ar se transformou em gelo cortante. Uma mulher grávida, Helena Santos, trancada pelo mesmo homem que um dia jurou amá-la, lutava contra o frio e o silêncio, sem saber que cada segundo estava sendo gravado e que aquelas imagens mudariam o destino de todo um país. O que começou como uma tentativa de assassinato se transforma em uma guerra entre o poder, a fraude e a verdade. E acredite, ninguém pode imaginar o que virá em seguida. Vingança, redenção e justiça em sua forma mais fria. A noite em São Paulo estava fria, mas nada se comparava à temperatura dentro da mansão dos Medeiros, na região dos Jardins. As luzes da cozinha brilhavam nas paredes de mármore, e o zumbido mecânico do freezer industrial soava como um aviso vindo do inferno. Helena, de 32 anos, tremia ao lado da porta, descalça sobre os ladrilhos gelados, com sua camisola de seda encharcada de suor e medo. Ela estava com 7 meses de gravidez, e suas mãos repousavam sobre a barriga em um gesto protetor. À sua frente estava Gabriel Medeiros, seu marido, um bilionário de 45 anos com olhos vazios como vidro. Sua voz era tranquila, mas cada palavra cortava mais fundo que uma faca. Você não deveria ter olhado meus arquivos, ele disse enquanto ajeitava os punhos de sua camisa de grife. Você deveria ter ficado quieta, Helena, como uma boa esposa. Os lábios dela tremeram. Gabriel, por favor, eu tive medo. Vi os documentos. Você está vendendo tudo. Está escondendo dinheiro no exterior. Eu só precisava entender. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como um predador observa sua presa. E agora você entende. Esse é o problema. Ele avançou um passo. Ela recuou, até que suas costas bateram no batente metálico do freezer. O ar gelado percorreu sua pele como uma lâmina. Seu bebê se moveu, um lembrete desesperado de que ela não estava sozinha. Não faça isso, ela sussurrou. Você não sabe o que está fazendo. Vai nos matar. Aos dois. Um sorriso cruel se formou nos lábios de Gabriel. Não, Helena. Você vai se matar sozinha. Um acidente trágico. Instabilidade emocional. Todos vão acreditar. A respiração dela falhou. Você está mentindo. Ele agarrou seu pulso com uma força de aço. Eu nunca minto, ele disse antes de arremessá-la para dentro. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Ela caiu de joelhos, raspando as palmas das mãos no chão coberto de gelo. A porta se fechou atrás dela com um estrondo metálico. A trava girou. E então, o silêncio. O frio a atravessou como milhares de agulhas. O medidor de temperatura piscava em vermelho, 15 graus Celsius. Ela bateu na porta, gritando o nome dele, mas sua voz foi engolida pelo isolamento. O vapor de sua respiração se dissipava no ar gelado. Gabriel, ela gritou. Por favor, estou grávida. Lá fora, nenhuma resposta. Dentro, o zumbido do freezer crescia até preencher sua mente. Suas lágrimas congelaram. Seus dedos ficaram dormentes. Ela tentou se levantar, mas as pernas não respondiam. As paredes metálicas devolviam seu reflexo, um rosto pálido com os olhos arregalados de terror. Por um momento, o bebê se moveu novamente, um leve bater de asas sob suas costelas. Ela colocou uma mão trêmula sobre a barriga. Está tudo bem, meu amor. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Então ela viu uma pequena luz vermelha piscando no canto superior do freezer. A câmera de segurança. Gabriel a havia instalado meses antes para vigiar a equipe. Ele se esqueceu de desligá-la. Uma faísca de esperança acendeu em seu peito. Ela levou a mão ao seu colar, um relicário de prata que ele havia lhe dado na noite de núpcias. Dentro havia uma microcâmera,
um de seus muitos brinquedos de vigilância. Mas a tecnologia que ele usava para controlá-la agora era sua única chance de sobreviver. Ela pressionou o relicário, ativando o link de emergência para o sistema em nuvem. Se alguém puder ver isso, ela sussurrou entre dentes que batiam. Por favor, me ajudem. O frio mordia sua pele. Seus lábios estavam ficando azuis. Ela tentou se mover, mas cada movimento era dor. Ela se arrastou até a porta, respirando com dificuldade. O gelo do chão queimava seus joelhos. Ela bateu na porta repetidamente. Nada. Apenas o eco abafado de seus soluços. Sua mente começou a divagar. Ela viu flashes do passado. Seu vestido de noiva rodopiando sob as luzes da catedral. A voz de Gabriel sussurrando em seu ouvido. Você nunca mais terá que ter medo. Ela havia acreditado. Deus a ajude. Ela havia acreditado. Suas pálpebras se fechavam. Ela queria dormir. Mas então, o bebê deu um chute forte. Uma faísca de vida. Uma ordem para lutar. Ainda não, ela ofegou. Ainda não. Ela olhou em volta desesperadamente e viu uma barra de metal na prateleira inferior, parte de uma estrutura quebrada. Com a pouca força que lhe restava, ela rastejou até ela. Seus dedos grudaram no metal gelado, mas ela conseguiu soltá-lo. Ela o usou como alavanca e o inseriu na dobradiça da porta. Ela empurrou. Uma dor aguda percorreu seu ombro. Ela gritou, mas não parou. A primeira tentativa falhou. A segunda fez o metal gemer. Sua respiração estava irregular. A pele se abriu contra o ferro e o sangue congelou instantaneamente. Ela empurrou novamente. Vamos! Ela gritou com a voz rasgada. E então, um som. Fraco, mas real. O assobio do selo se quebrando. Um fio de ar quente tocou seu rosto. Ela gritou novamente, reunindo as últimas forças de seu corpo. A dobradiça cedeu. A porta se abriu alguns centímetros. A luz entrou. Helena se arrastou para fora e caiu no chão da cozinha. Ela ofegou, enchendo os pulmões de ar até doer. O calor ardia em sua pele, mas era vida. Ela tossiu, tremendo incontrolavelmente. A cozinha estava em silêncio, exceto pelo zumbido suave das máquinas. Seu telefone quebrado jazia por perto, com metade da tela ebandazada. A câmera de segurança continuava gravando, piscando com luz constante. Tinha capturado tudo. Cada segundo, cada palavra. Ela permaneceu ali, tremendo, observando o vapor sair de sua boca. Seus lábios mal se moveram. Estamos vivos. Lá fora, o trovão rolou no céu de inverno. A tempestade estava se aproximando. Seus olhos se semicerraram. Ela sabia que não podia ficar ali. Precisava de ajuda, mas seu corpo não respondia. Ao longe, ela pensou ter ouvido o eco de sirenes, ou talvez fosse apenas o bater de seu coração se esvaindo. Antes que a escuridão a envolvesse, ela pressionou a palma da mão mais uma vez sobre sua barriga. Você ouve, meu amor. Nós sobrevivemos. E um dia ele vai pagar por isso. A câmera continuou gravando, registrando a evidência que um dia destruiria Gabriel Medeiros. Horas depois, os paramédicos seguiriam um sinal estranho vindo de um arquivo criptografado na nuvem e a encontrariam deitada no chão da cozinha, mal viva, abraçando sua barriga. Eles nunca esqueceriam aquela cena. A porta do freezer aberta, o vapor escapando como um fantasma, a mulher congelada, mas respirando, e a luz vermelha piscando acima como o pulsar de uma justiça que ainda não havia começado. E lá fora, quando amanheceu sobre São Paulo, os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens de tempestade e iluminaram a mansão dos Medeiros. A casa permanecia em silêncio, mas suas paredes tinham visto tudo. Em algum lugar,
dentro dos arquivos digitais do sistema de vigilância, a gravação continuava subindo, segundo a segundo, pronta para expor o monstro que havia construído seu império sobre mentiras. Naquela manhã, enquanto a cidade acordava, a verdade já começava a descongelar. O mundo ao redor de Helena voltou a focar lentamente, enquanto o ritmo constante das máquinas do hospital preenchia o quarto. Um teto branco, o leve cheiro de desinfetante, o bip suave de um monitor cardíaco. Ela piscou, tentando lembrar como havia chegado ali. Por um momento, pensou que ainda estava presa dentro do freezer, mas o calor de um cobertor sobre seu corpo lhe disse que havia sobrevivido. Seus dedos se moveram levemente. Seus lábios estavam secos. Uma voz suave quebrou o silêncio. A senhora está segura agora, senhora Medeiros. Está no Hospital das Clínicas. Tente não se mover muito rápido. Helena virou a cabeça para o som. Uma enfermeira jovem, de olhos gentis, sorriu para ela enquanto ajustava o soro. Segura. A palavra ecoou em sua mente como uma promessa frágil. Ela queria acreditar, mas a imagem do olhar frio de Gabriel se recusava a ir embora. A segurança não existia quando seu inimigo era seu próprio marido. Meu bebê está bem? Ela sussurrou com a voz quase inaudível. A enfermeira assentiu. O coração está batendo forte. A senhora teve muita sorte. Se a equipe de resgate tivesse chegado 10 minutos depois. Ela não terminou a frase, mas seus olhos disseram o resto. Lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis. Helena fechou os olhos, uma mão repousando sobre a barriga em um gesto protetor. Obrigada, ela murmurou, embora não soubesse a quem estava agradecendo. À enfermeira, aos paramédicos ou ao próprio universo. Quando a enfermeira saiu, o quarto ficou em silêncio novamente. Helena olhou para os raios de sol que se infiltravam pelas persianas. A luz era suave, mas ainda assim parecia afiada, como a lembrança do freezer escuro. Em algum lugar além daquela janela, Gabriel ainda estava livre, provavelmente sorrindo para as câmeras, já tecendo sua versão da história. Ele chamaria de um trágico incidente. Ele a faria parecer instável. Ele tinha o dinheiro e as conexões necessárias para transformar a verdade em ilusão. Seu corpo estremeceu ao pensar nisso. Ela quase podia ouvir sua voz, serena e calculada, falando à imprensa. Minha esposa tem estado sob muito estresse por causa da gravidez. Fiz o meu melhor para ajudá-la. Infelizmente, ela sofreu uma crise. Ele sempre foi bom em fingir. Até mesmo o casamento deles tinha sido uma atuação. A mansão, os eventos de caridade, as fotos perfeitas nas revistas, tudo fazia parte do teatro de suas mentiras. Ela se lembrou da primeira vez que percebeu que algo estava errado. Foi em um gala na Bahia, 6 meses após o casamento. Um jornalista havia perguntado sobre os investimentos de Gabriel no exterior. Ela sorriu educadamente, mas quando olhou para o marido, os olhos dele lhe ordenaram que ficasse em silêncio. Naquela noite, ele lhe disse que ela nunca mais deveria falar com repórteres. Você é minha esposa, ele havia dito, não minha porta-voz. Na época, ela pensou que ele estava apenas a protegendo. Agora, ela sabia que ele estava fazendo isso por si mesmo. Uma batida suave na porta a tirou da lembrança. Uma mulher entrou com uma pasta e uma xícara de café. Ela tinha cerca de 30 e poucos anos. Olhos aguçados que não deixavam nada passar. Sua identificação dizia Júlia Moraes, jornalista de investigação, Rede TV Brasil. Bom dia, senhora Medeiros, disse Júlia em tom calmo. Eu sei que a senhora passou pelo inferno, mas eu preciso fazer algumas perguntas. Helena hesitou. Como me encontrou? Júlia colocou o café na mesinha de cabeceira. Um sinal foi enviado para minha redação.
Um arquivo de vídeo de um dispositivo inteligente registrado em seu nome. Eu o segui. Quando a polícia não respondeu rápido o suficiente, eu mesma chamei os paramédicos. O coração de Helena disparou. Você viu o vídeo? Júlia assentiu. Cada segundo. Ele foi enviado automaticamente para uma nuvem segura. Gabriel não pode apagá-lo. Agora é uma prova. A palavra prova encheu o quarto com um novo ar. Pela primeira vez desde aquela noite, Helena sentiu algo mais do que medo. Sentiu poder, pequeno, frágil, mas real. Júlia sentou-se ao lado da cama e abriu sua pasta. Dentro havia impressões de capturas de tela, marcas de tempo e um mapa da propriedade dos Medeiros. O que aconteceu com a senhora? Não foi um acidente, ela disse, e eu não estou aqui apenas como jornalista. Estou aqui porque já vi homens como seu marido destruírem vidas e saírem sorrindo. Não vou deixar que isso aconteça de novo. Helena a observou. Não havia compaixão nos olhos de Júlia, apenas determinação. Por que me ajudar? Ela perguntou. Júlia se inclinou para a frente. Porque eu também fui o silêncio de alguém uma vez. Aquelas palavras atingiram Helena mais forte do que o esperado. Ela assentiu lentamente, com a voz embargada. Eu nem sei por onde começar. Comece pela verdade, disse Júlia. Conte-me tudo, desde o início. E assim ela o fez. Ela falou sobre os primeiros dias, o charme, as risadas, como Gabriel a havia feito se sentir o centro de seu universo. Ela descreveu como aquele calor se transformou em controle. As senhas que ela não podia mais ter. Os amigos com quem ela não deveria falar. A maneira como ele monitorava suas ligações. Cada lembrança voltava como um fragmento de vidro, cortando mais fundo do que a anterior. Júlia fazia anotações em silêncio, sua caneta se movendo rapidamente sobre o papel. Quando Helena parava para respirar, a jornalista fazia perguntas suaves e precisas, guiando-a pela linha do tempo de seu casamento. Quando ela terminou, o quarto pesava sob o peso da verdade. Helena enxugou as lágrimas exausta. Ele virá atrás de mim, ela disse baixinho. Ele encontrará uma maneira de tirar tudo de mim, até mesmo este bebê. Júlia fechou seu caderno e olhou em seus olhos. Ele não vai. Desta vez não. Você tem a gravação, o relatório médico, as marcas de tempo. Podemos construir um caso, mas a senhora precisa de proteção primeiro. Proteção? Júlia lhe entregou um pequeno cartão. Era branco, com um número de telefone e um selo que dizia Polícia Civil, Divisão de Apoio à Vítima. Ligue para eles assim que receber alta, ela disse. Eles vão emitir uma ordem de restrição. Gabriel não poderá se aproximar, nem de você, nem da criança. Helena girou o cartão entre os dedos. Parecia irreal. E sobre o vídeo, Júlia sorriu fracamente. Vamos publicá-lo quando for a hora certa. Por enquanto, ele está seguro. Mas quando a luz acender, todos saberão quem ele realmente é. Pela primeira vez desde o dia de seu casamento, Helena respirou fundo sem medo. As paredes do hospital não lhe pareciam mais uma prisão. Pareciam um refúgio. Júlia se levantou e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Descanse enquanto pode. A senhora vai precisar de forças. Gabriel Medeiros passou anos construindo sua mentira perfeita. É hora de quebrá-la. Quando a porta se fechou, o quarto ficou em silêncio novamente, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco. Helena olhou para o teto e sussurrou para si mesma. A mentira perfeita. Vamos ver o quão perfeita ela soa quando a verdade começar a falar. Lá fora, o sol da tarde paulistana inundava a janela com uma luz dourada e quente. A luz tocou seu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, ela não se afastou dela. O calor não a assustava mais. Parecia o começo de algo novo. Ela colocou a mão sobre a barriga,
sentindo a pequena pulsação lá dentro. Estamos seguros, ela sussurrou, mas isso ainda não acabou. Em algum lugar da cidade, Gabriel Medeiros sorria para uma dúzia de câmeras, vestindo sua falsa tristeza como um terno caro. Mas no fundo, a primeira rachadura em seu império já havia se formado, oculta em um servidor em nuvem e na determinação de uma mãe disposta a tornar a verdade imparável. Manhã seguinte, a primeira página de todos os jornais do Brasil trazia a mesma manchete. O bilionário Gabriel Medeiros fala após o acidente da esposa. Sua foto ocupava meia capa. Ele apareceu em frente à sede da Fundação Medeiros em São Paulo, com os olhos marejados por uma dor cuidadosamente ensaiada. Microfones apontavam para ele como armas, e ele usou cada um para moldar a história exatamente como queria. Minha esposa tem estado sob muita pressão durante a gravidez. Ele disse com uma voz suave, controlada, perfeitamente medida. Esta tragédia foi resultado de cansaço e confusão. Peço a todos que respeitem nossa privacidade enquanto ela se recupera. Ele fez uma pausa longa o suficiente para que as câmeras capturassem o leve tremor em seu lábio. Em seguida, ele se retirou, acompanhado de seu advogado, deixando para trás uma nuvem de repórteres, cheios de compaixão. Em questão de horas, as redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio. Reze por Helena. Família forte. As pessoas diziam que Gabriel era um marido exemplar. Alguns até culparam Helena, insinuando que tudo se devia a hormônios da gravidez ou a um desequilíbrio emocional. Dentro do hospital, Helena assistiu à cobertura na televisão pendurada na parede. O som estava desligado, mas ela podia ler as legendas. Cada palavra era uma mentira. Sua mão agarrou o lençol. Ele já está reescrevendo a história, ela sussurrou. Júlia Moraes entrou no quarto com um tablet na mão. Você já viu, ela disse baixinho. Ele agiu rápido, mas era de se esperar. Helena levantou o olhar, pálida, mas firme. Ele está fazendo parecer que estou louca. Esse é o padrão dele, respondeu Júlia, sentando-se na beira da cama. Ele fez isso antes com ex-funcionários, investidores, até mesmo com seu primeiro sócio. Sempre que alguém o ameaça, ele controla a história primeiro. Helena franziu a testa. Então o que eu faço agora? Como se luta contra alguém que é dono de todas as câmeras, todos os jornais e todos os advogados de São Paulo. Júlia entregou-lhe o tablet. Na tela apareciam capturas de registros financeiros, contas no exterior e e-mails com funcionários do governo. Estes documentos vêm de uma fonte que ainda não posso revelar, mas eles provam que ele tem desviado fundos da empresa através de falsas organizações de caridade. Temos provas de corrupção. Sua história é a chave emocional, mas isto, ela disse tocando a tela, é a espada. O coração de Helena acelerou. Se tornarmos isso público, ele nos destruirá. Júlia sorriu com seriedade. É isso que todos os homens poderosos pensam antes que a tempestade comece. Ainda não vamos publicar. Vamos construir tudo passo a passo. Deixe-o pensar que está ganhando, que baixe a guarda. O plano fazia sentido, mas o medo ainda lhe apertava o peito. Ele não vai parar. Você não o conhece como eu. Ele não apenas controla as pessoas. Ele as possui. Júlia olhou para ela com calma, sem desviar o olhar. Então chegou a hora de lembrá-lo de que o poder termina onde a verdade começa. Naquela noite, Gabriel estava sozinho em seu escritório, cercado por paredes de vidro que refletiam as luzes da cidade. O luxo ao seu redor brilhava como um palco, seu império de ilusão. Ele serviu uma bebida e observou seu próprio reflexo sorrir para ele. Sobre a mesa, descansava um exemplar do jornal com sua foto. A vítima perfeita.
A atuação perfeita. Seu telefone vibrou. Um número privado. Ele atendeu. Encontraram o vazamento? Ele perguntou com a voz fria. Uma voz masculina soou do outro lado, tensa e cautelosa. Rastreamos o upload de dados até uma jornalista, Júlia Moraes, da Rede TV Brasil. Ela está ligada à sua esposa de alguma forma. A expressão de Gabriel mudou. Cuide disso discretamente. Não quero manchetes. Faça com que ela desapareça da história. Sim, senhor. Ele desligou e se recostou em sua cadeira. A cidade se estendia abaixo dele, brilhante e obediente. Ele deu um gole em sua bebida e sorriu com desdém. Você deveria ter ficado quieta, Helena. Na manhã seguinte, o alarme do carro de Júlia disparou ao amanhecer. Quando ela saiu de seu apartamento, encontrou os pneus dianteiros rasgados. No capô, um pombo morto com um bilhete pregado. Deixe o caso Medeiros. Ela não se intimidou. Ela tirou uma foto e dirigiu seu carro reserva até o hospital. Helena notou o pequeno corte no pulso de Júlia quando ela chegou. O que aconteceu? Ela perguntou. Nada de novo, respondeu Júlia. Apenas uma prova de que estamos chegando perto. Helena sentiu uma pontada de culpa. Agora ele está atacando você por minha causa. Ele está atacando a verdade, disse Júlia com firmeza. E isso é maior do que nós duas. Por um momento, o quarto ficou em silêncio. Apenas se ouvia o ritmo fraco do monitor cardíaco. Então, Júlia se inclinou para ela. Ouça com atenção. Há algo mais que você precisa saber. 2 noites antes do seu acidente, Gabriel transferiu a propriedade de todos os bens conjuntos para a empresa dele. Ele planejou tudo. Congelar você foi apenas o ato final. Helena sentiu o sangue gelar. Ele queria se livrar de mim antes que o bebê nascesse. Júlia assentiu. Exatamente. Uma vez declarada instável ou desaparecida, ele teria o controle total. Mas o vídeo mudou tudo. Agora, ele está com medo. Helena respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Então, vamos usar o medo dele. Vamos alimentá-lo. Júlia sorriu pela primeira vez naquela manhã. Essa é a atitude que eu queria ver. Mais tarde, um administrador do hospital trouxe documentos legais para Helena assinar. Relatórios oficiais sobre seus ferimentos e sobre o incidente na propriedade Medeiros. Cada assinatura era mais uma peça do quebra-cabeça. Cada documento, mais um muro se fechando sobre Gabriel. Ela assinou devagar, com a mão trêmula, mas decidida. Quando o administrador saiu, Helena ficou olhando para a caneta que ainda segurava. Você acha que ele alguma vez me amou? Ela perguntou com a voz suave. Júlia hesitou antes de responder. Acho que ele amou o reflexo de si mesmo que via em você. E quando esse reflexo parou de admirá-lo, ele quebrou o espelho. Helena olhou pela janela para a cidade. Os carros serpenteavam como veias de luz por São Paulo. Em algum lugar lá embaixo, seu marido provavelmente estava dando outra entrevista, falando de amor e perdão enquanto planejava o silêncio dela. Ela se virou para Júlia. Se ele quer uma guerra de aparências, eu vou dar a ele. Mas desta vez, eu vou escolher o palco. Os olhos de Júlia brilharam com a compreensão. Um evento televisionado, ao vivo, sua zona de conforto. Helena assentiu. Exatamente. Ele adora os holofotes. Vamos ver o que acontece quando a luz parar de favorecê-lo e começar a expô-lo. O plano exigiria tempo, mas a semente já estava plantada. Helena sentiu algo despertar dentro dela, mais forte do que o medo. Era determinação, o tipo de força que só os sobreviventes têm. Ao cair da noite sobre São Paulo, Gabriel levantou outra taça, brindando a sua vitória, sem saber que a câmera que ele havia instalado para controlar sua esposa havia se tornado seu carrasco silencioso. Na quietude de seu quarto de hospital,
Helena colocou a mão sobre a barriga. Ele pensa que sou fraca. Ela sussurrou para o filho, que ainda não havia nascido. Mas ele não faz ideia de como a verdadeira força se parece. Lá fora, a cidade palpitava com ruído e vida. Dentro daquele quarto, uma nova história estava começando a se formar. Uma história construída não sobre mentiras, mas sobre uma verdade afiada o suficiente para quebrar o vidro. E pela primeira vez, Helena soube que o homem que a havia trancado no frio logo enfrentaria um fogo que jamais conseguiria apagar. O mundo fora do hospital parecia distante, quase irreal, como se São Paulo continuasse a girar enquanto a vida de Helena permanecia congelada. Cada dia era o mesmo cheiro de desinfetante nos corredores, os mesmos sorrisos educados das enfermeiras que não sabiam a verdade. Mas dentro dela, algo estava mudando. A fraqueza que antes a havia acorrentado derretia lentamente, substituída por um fogo silencioso e constante que ardia sob sua pele. Naquela manhã, ela acordou com uma clareza que não sentia há meses. A tempestade dentro de seu coração havia se acalmado, e o que restava era foco. Quando Júlia chegou, com sua pilha habitual de pastas e uma xícara de café meio vazia, Helena já estava sentada, vestida com um suéter cinza macio e pronta para falar. "Eu não posso ficar aqui para sempre", disse Helena, antes que Júlia abrisse a boca. "Se eu me esconder, ele vence." Júlia colocou o café na mesa e a observou atentamente. "Você está certa, mas sair deste hospital significa entrar de novo no mundo dele. Gabriel controla a narrativa. Você é o fantasma que ele tentou apagar. No momento em que você sair, você volta a ser real. E isso a torna perigosa para ele." "É exatamente isso que eu quero", respondeu Helena. Sua voz não tremeu desta vez. "Que ele veja que eu sobrevivi. Que ele se pergunte o que estou planejando." Júlia sorriu levemente. "Acho que você acabou de encontrar sua arma." Naquela tarde, enquanto a chuva começava a cair sobre a cidade, Helena se aproximou da janela do hospital e olhou para as luzes do tráfego refletidas nas ruas molhadas. Ela pensou no freezer, em como o frio havia rastejado por seus ossos. Agora, essa lembrança era um lembrete do que ela podia suportar. Se ela havia sobrevivido ao gelo, ela podia enfrentar qualquer coisa. Júlia se aproximou em silêncio. "Há algo que você deveria ver", ela disse, ligando seu tablet. Na tela, apareceu uma gravação de segurança da propriedade dos Medeiros. A marca de tempo mostrava a noite do ataque. Gabriel aparecia na câmera arrastando Helena para a cozinha, gritando palavras que o áudio não captava. A imagem estava embaçada, mas a violência era inconfundível. A garganta de Helena se fechou. "Onde você conseguiu isso?" "Um membro da equipe enviou anonimamente", explicou Júlia. "Ele estava com medo, mas queria que você tivesse. Eu acho que eles finalmente estão vendo quem ele realmente é." Helena não desviou o olhar da tela. Ver a si mesma sendo empurrada, ver a porta se fechar, era como reviver um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Mas, desta vez, ela não desviou o olhar. Ela se forçou a assistir a tudo. Cada quadro. Cada segundo. Ela queria que a dor gravasse a verdade em sua mente para nunca se esquecer do porquê estava lutando. "Baixe isso", ela disse baixinho. "Guarde-o em segurança." Júlia assentiu. "Já está feito. O vídeo está armazenado em vários locais. Se algo acontecer comigo, ele será divulgado automaticamente." Por um instante, elas permaneceram em silêncio. A chuva lá fora batia nos vidros com impaciência. "Eu tenho pensado", disse Helena finalmente. "Quando o expusermos, eu quero que seja ao vivo, sem cortes, sem chance de manipulação." Júlia inclinou a cabeça.
Você quer dizer televisão? Sim, ele construiu a reputação dele na tela. Que seja a tela a destruí-lo. Júlia sorriu devagar, com admiração no olhar. Eu posso fazer isso. A Rede TV tem um horário nobre no mês que vem. Podemos apresentá-lo como um debate sobre violência doméstica e abuso de poder. Se você concordar em participar, o mundo saberá a verdade diretamente de você. Helena hesitou. Se eu for a público, ele retaliará. Ele pode tentar me machucar novamente. Ou pior, ir atrás do bebê. Júlia segurou sua mão com firmeza. Você não estará sozinha desta vez. Teremos proteção legal, escolta policial e uma equipe de imprensa que não permitirá que ele manipule uma única palavra. Você sobreviveu ao silêncio dele, Helena. Agora faça com que ele enfrente sua voz. As palavras afundaram em seu peito, acendendo algo feroz. Então vamos fazer isso, disse Helena. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Helena não conseguia. Ela permaneceu acordada na cama do hospital, cercada pelo zumbido constante das máquinas. Sempre que fechava os olhos, via o rosto sereno de Gabriel, convencido de ser intocável. Ela o imaginou em seu escritório de vidro, bebendo uísque e sorrindo para as manchetes que ainda o mostravam como vítima. O pensamento lhe causou raiva, mas também decisão. Ela acendeu a luminária de cabeceira e pegou um caderno. Página após página, ela começou a escrever tudo o que se lembrava. A maneira como ele falava com ela antes do casamento. A primeira vez que ele levantou a voz. A noite em que ele a proibiu de visitar seus pais. O momento em que ela percebeu que o amor havia se transformado em posse. As palavras fluíam como ondas, rápidas, densas, purificadoras. Ao amanhecer, ela havia preenchido quase 20 páginas. Quando Júlia chegou cedo no dia seguinte, Helena lhe entregou o caderno. Esta é a minha história, toda. Se algo acontecer comigo, publique-a junto com o vídeo. Júlia o abriu e leu as primeiras linhas. Seus olhos se suavizaram. Ele não vai vencer desta vez, ela disse. Não por vingança, respondeu Helena, mas porque pessoas como ele não devem continuar a reescrever a verdade. Mais tarde naquele dia, Helena recebeu alta. Os médicos a aconselharam a descansar, mas o descanso era a última coisa que ela desejava. Quando saiu para o exterior pela primeira vez em semanas, o ar fresco atingiu seu rosto como um choque. O céu estava cinza, mas para ela brilhava mais do que em meses. Ela caminhou lentamente em direção ao carro que a esperava. Uma escolta policial a seguia à distância. Júlia abriu a porta. Pronta? Helena assentiu. Pronta para derreter o gelo. Elas dirigiram pelas ruas molhadas de São Paulo. Uma cidade viva e inconsciente da guerra silenciosa que estava começando em seu coração. Ao longe, um outdoor mostrava o rosto de Gabriel em uma campanha de caridade. Medeiros pelo amanhã. Seu sorriso as observava do alto como uma zombaria cruel. Helena olhou para ele por um longo tempo. Ele pensa que ainda é o herói. Júlia seguiu seu olhar, que ele aproveite enquanto pode. Quando a transmissão for ao ar, aquele sorriso será a confissão dele. Helena exalou devagar, a mão sobre a barriga. Pela primeira vez, ela não sentiu medo. O freezer quase a havia matado, mas também a havia feito renascer. O gelo havia preservado algo dentro dela que Gabriel nunca poderia destruir. A verdade. Enquanto o carro avançava, um relâmpago iluminou o horizonte e a cidade brilhou por um segundo. Nesse flash, o reflexo na janela do carro não mostrava uma vítima, mas sim uma sobrevivente se preparando para lutar. Helena olhou para seu reflexo e sussurrou. O frio me deixou mais forte. E em algum lugar da cidade, em uma cobertura banhada por luzes artificiais, Gabriel Medeiros servia outra taça de vinho, sem saber que a mulher que ele pensava ter enterrado no gelo
já estava voltando, trazendo fogo consigo. A chuva continuava a cair sobre São Paulo, limpando as ruas, enquanto a cidade se preparava para mais um dia de manchetes e mentiras. Do banco de trás do carro de Júlia, Helena observava as gotas de água escorrerem pelo vidro, perseguindo umas às outras. Cada uma lhe parecia um segundo que contava para algo inevitável. O hospital havia sido seu refúgio, mas agora o mundo exterior a esperava, cheio de câmeras, sussurros e armadilhas. Ela não era mais a esposa silenciosa, era a testemunha que havia sobrevivido, e isso a tornava perigosa. Júlia dirigiu pelas ruas estreitas perto da Avenida Paulista e parou em frente a um prédio discreto. "É aqui", ela disse. "Um escritório de advocacia independente. Pequeno, mas firme. Eles se especializam em casos de violência doméstica e abuso corporativo. Eles não temem o poder." Helena a seguiu para dentro. O ar cheirava a papel antigo e café. Recortes de jornais emoldurados pendiam nas paredes, cada um celebrando uma vitória contra a corrupção ou a injustiça. Na sala de reuniões, esperava-as um homem de cerca de 50 anos, cabelo grisalho e uma expressão serena, a de alguém que já havia visto muitas mentiras para se impressionar com elas. Ele se levantou e estendeu a mão. "Senhora Medeiros", ele disse calorosamente, "eu sou Javier Dantas. É uma honra finalmente conhecê-la. Eu li o relatório preliminar e vi o vídeo. O que seu marido fez não é um simples crime passional. É uma tentativa de assassinato disfarçada de manipulação." Helena sentou-se com cuidado. "Eu não quero compaixão, Dr. Dantas. Eu quero resultados." O advogado sorriu levemente. "Perfeito. Resultados são a minha especialidade." Ele espalhou uma pilha de documentos sobre a mesa. "Esta é a situação. Gabriel controla a narrativa através de seus aliados na mídia, mas podemos encurralá-lo legalmente. Temos seus registros médicos, as gravações do Freezer, as transferências financeiras e a assinatura dele nas escrituras de propriedade. O desafio é manter tudo em segredo antes que ele encontre uma maneira de distorcer." Júlia se inclinou para a frente. "O que o senhor precisa dela agora?" "Silêncio", respondeu Dantas. "Que ele pense que ela está quebrada, escondida ou desaparecida. Ele ficará descuidado, e então agiremos." Helena assentiu, embora apertasse o maxilar. "Eu passei muito tempo em silêncio, mas se é isso que é preciso, eu vou esperar." Dantas lhe entregou uma pasta. Dentro havia uma ordem de proteção já redigida para o tribunal. Quando isso for aprovado, ele não poderá contatá-la diretamente. Se ele tentar, será prisão imediata. Você não está sozinha. Você tem o Estado e a lei com você agora. Você tem o vídeo. Você tem a mim e a Júlia. E você tem a sua verdade. Helena segurou a pasta contra o peito, sentindo o peso do papel. Não era mais apenas um documento legal. Era um escudo. Ela olhou para Júlia, depois para Javier Dantas. A teia que Gabriel havia tecido sobre sua vida estava se desfazendo, fio por fio. A verdadeira força não reside na capacidade de infligir dor, mas na coragem de sobreviver a ela e silenciosamente transformar o sofrimento em uma arma de justiça capaz de desmascarar a escuridão mais bem protegida.